E aí, esse é o Foco Retrô e hoje vamos ver fotos históricas. Isso aí porque tá todo mundo achando que é só Dragon Ball que passa no telão na rua pra todo mundo assistir. Essa é uma foto do episódio final da série Seinfeld. Pra quem não sabe, a série Seinfeld foi um sitcom americano muito famoso na época. Passou de 1989 a 1998. Ele inspirou vários outros, como Friends, como How I Met Your Mother. E como ele era muito famoso na época, ele fazia muito sucesso, eles colocaram no telão na Times Square, cara. É, aquele telão que aparece em filme e tal, tal, tal. Pois é, cara, um final de série apareceu lá. E legendado? É, legendado. Tá legendado também em inglês. Ok. Então, como o seriado ele se tornou um fenômeno, então ele passou pra todo mundo ver e realmente foi uma coisa boa. Ficou todo mundo vidrado pra saber o final da série. Interessante. Isso aí não é de hoje. Esse é um acidente que ocorreu em Montparnasse, bairro de Paris, em 22 de outubro de 1895. O trajeto do trem expresso de Granville até Paris se atrasou. Para compensar o tempo para os 131 passageiros, o maquinista aumentou a velocidade do trem e o freio a ar falhou. E ele acabou saindo dos trilhos, atravessou o saguão da estação, com quase 30 metros de comprimento, quebrou uma parede de 60 centímetros de espessura e acabou caindo 10 metros na rua abaixo. E por incrível que pareça, por esse desastre todo, uma pessoa acabou morrendo. Pelo menos foi só uma pessoa. Infelizmente para ela, infelizmente para todo mundo. O trem ficou nessa posição 4 dias atraindo a atenção de curiosos. E a mulher que morreu era uma vendedora de jornais, que ela estava lá ali embaixo. E olha que azar, cara. Essa mulher, ela estava substituindo o marido nesse dia. O marido foi pegar jornais e a mulher ficou ali, cara. Ela foi pega nem não foi nem pelo trem, foi pela alvenaria da parede, cara, que acabou caindo sobre ela. Ela morreu e 6 pessoas do trem acabaram sendo feridas. O maquinista recebeu uma multa de 50 francos. 50? Não é 50.000, não é 500, parece que é pouco, né. Se a gente levar em conta que a gente tá falando de 22 de outubro de 1895, esse valor seria aproximadamente entre 900 e 1.000 euros hoje. Isso pode ter certeza que 1.000 euros na Europa é muita coisa. Mas mesmo após essa tragédia, depois de toda essa comoção, a locomotiva e os carros de passageiros sofreram poucos danos, poucas avarias. Eles foram consertados e, depois de um tempo, eles foram colocados de volta a serviço. É, o pessoal antigamente era meio maluco. Lá no século XIX e XX, o pessoal tentava uns métodos de transporte alternativos, assim, muito estranho e como segurança não era bem obrigatório, você tentar fazer um um hipopótamo e um jacaré, ou alligator, sei lá, te levar numa carroça, estava de boa, então o pessoal achava normal. E o pessoal achando que o safari da África hoje que são doideira. Sabe de nada. Olha o estilo do pai. Esse penteado parecendo uma nave social toda diferenciada aí, é o Amasunzo. O Amasunzo é um penteado tradicional ruandês, que já foi usado por homens, assim como por mulheres. Pra indicar que estavam solteiros, pra indicar que estavam bons pra casar, e isso fazia parte da etiqueta do local, cara. Esse penteado faz parte da cultura e tem muitas variações, não é só um único específico. Então a pessoa que tinha esse penteado era pra mostrar que ela estava em idade de casar, e as crianças olhavam aquele penteado diferenciado, que até hoje, cara, por incrível que pareça, até hoje você não vê uma coisa assim, não é comum você ver isso ali na rua. E na época isso era, pô, o ápice da cultura, o ápice do estilo, cara. E o cara tem drip, eu sou obrigado a falar que esse pessoal aí tem drip, tá? Já tem estilo. E isso aí era levado a sério. Parece que é uma besteira, mas isso era bem levado a sério. Se alguém não tivesse o amassunzo adequado, a pessoa podia ser confrontada, punida, dependendo, podia ser presa por não ter o amassunzo exigido ali, cara. Então isso não era só estilo, era a partir da cultura mesmo, e era bem levado a sério, com punição por não levar isso a sério. Sabe nesse camarada aí, com a carinha de lerdo? Então, ele não é nada importante. Mas tá vendo aquela malinha ali, na mãozinha dele ali, na patinha esquerda ali? Então, esse camarada, ele tá
transportando naquilo ali um negocinho pequenininho, assim, tamanho de uma como é que fala? Uma bolinha de beisebol, uma coisa pequena assim, entendeu? Aquilo é só plutônio, só plutônio radioativo, entendeu? É coisa boba. Plutônio, tipo aquele que usa em bomba, sabe? E não é só um que usa em bomba, foi aquele que foi usado na bomba Fat-Man, que acertou a cidade de Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. É ele, aquele cara tá segurando o núcleo de uma bomba nuclear, bem na mão dele. Inclusive, como foram duas bombas na Segunda Guerra Mundial, que acertaram o Japão, foi a Little Boy e a Fat-Man. A Little Boy foi a primeira. O núcleo dela pesava 60 quilos, mas era feito de urânio, 235. Que é, todo mundo fica sabendo, né? Ah, urânio, urânio, urânio. O núcleo era de 60 quilos. E a bomba, ela era mais magra. Aparentemente, ela era mais comprida, mas ela era mais magra. Mas a Fatman, que, como diz o próprio nome, ela era mais gordinha. E o núcleo dela só pesava 6 quilos. Mas teve um poder maior do que a Little Boy. Que a Little Boy teve um poder equivalente a 16 mil toneladas de TNT e a Fatman teve o equivalente a 20 mil toneladas. Pô, cara, imagina só, cara. O cara pedindo, ô, filho, esse negocinho ali pra mim, pega aquele negócio ali, fazendo favor. Pô, cara, que isso? É, tá vendo essa aberração aí? Esse negócio bizarro? Parecendo que tá. É um daqueles. Aquela apresentação de parque de horror antigo. Cara, isso aí é aquele Ronald McDonald, aquele mascote do McDonald's, sabe? Todo mundo tem que começar por algum lugar, cara. E nem sempre você começa muito bem. Foi assim com o Ronald McDonald. O McDonald's estava querendo um mascote, né? Então eles tiveram a ideia desse palhaço. Mas até eles acertarem no design. Pô, cara, esse bicho capaz que afastava o pessoal, né? Era um feião, mané. Tem gente que fica nervosa quando vê com um parafuso no avião tá bambo, por exemplo. Tem uma coisinha estranha assim, abre uma janelinha, a pessoa fica meio pensativo, fica meio chateado. Eu queria ver esse pessoal na Pré-Histórica Airlines aí, pô. Onde o sistema de segurança era você rezar e torcer pra tudo dar certo, parceiro. Porque no início da aviação, por volta de 1920, a aviação era muito precária e arcaica. Como estava no início, estavam começando a fazer viagens com passageiros, segurança ela não era exatamente a prioridade máxima. Mas foi mudando com o tempo. E isso foi cada vez se tornando mais importante. Mas é engraçado você ver como é que tudo começou. O início dos transportes com passageiros, cara, era assim. É estranho de você pensar. O Egito é um dos lugares mais conhecidos do mundo. Ele foi por muito tempo e ainda é um dos mais visitados. Toda a mística do lugar atrai pessoas de todo mundo, seja pela esfinge ou principalmente pelas pirâmides. Sempre houve muito interesse no Egito, sempre houveram muitas pessoas interessadas no Egito. No século XIX houve um boom no turismo no Egito, especialmente pelos ingleses, que eram a maior parte dos turistas. E desde lá as pessoas sempre viajaram no Egito. Em 1980, as pessoas foram proibidas de subir nas pirâmides. Mas antes, vagabundo escrachava. Tem muita foto aí do pessoal subindo. É mulher subindo com aquela saia grandona lá. É 10 negros na mesma foto subindo o trem. Aí os caras subiam lá em cima lá, tirava a fotinha, posava, fazia chá lá em cima lá, os caras só de roupa de praia, tá ligado? Pegando solzinho. Ah, não, pegou um bronze aqui, pô, pegou um bronze. E achando que tá de férias, achando que tá na Disney, pô. Os cara escrachou, cara. É por isso que teve que fazer isso daí, pô. Pra ter um mínimo de integridade das pirâmides ainda, cara. Senão não ia dar, não. Se o pessoal continuasse fazendo igual tava fazendo, não ia superar nada da pirâmide, não, parceiro. Vagabundo ia querer subir de jipe ali daqui a pouco. Como dá pra ver, nem sempre as pessoas têm amor à própria vida, né? Igual esse cara aí, o soldado da Primeira Guerra, um soldado alemão da Primeira Guerra, acendendo um cigarro num lança-chamas. Você pode pensar, não, pô, restinho de fogo ali, pô, só colocou ali rapidão, vup, vup, tirou, já era. Não era tão perigoso assim, né? Negativo, parceiro. Você nunca jogou Call of Duty não, meu brother? Alguém dá um tiro naquilo ali, você explode, cara. Enfim, brincadeiras à parte, o lança-chamas ele era muito, muito perigoso, especialmente para os operadores, mas para todo mundo ao redor.
Ele, nessa época, era tão instável que ele simplesmente podia explodir sem aviso prévio. Ele explodia sem aviso prévio, do nada. E além disso, como alguém era um usuário de lança-chamas, atraía muita atenção negativa. O lança-chamas ele foi usado na Primeira Guerra e ele era muito potente. A curta distância, ele fazia um estrago danado, além do estrago psicológico nos inimigos. Mas acontece que se alguém que foi morto por um amigo, sendo queimado vivo, visse que você tinha um lança-chamas, você ia atrair problema pra você, não é, meu camarada? Você colocou um alvo nas suas costas, e é isso que ele era. Se você ficar perto de um cara desse, cara, você era um alvo. Então, de toda forma, só dele estar perto disso daí era muito perigoso. Então esse cara é sim muito maluco. Esse camarada aí, parece um cara comum, um cara que você vê no bairro assim, um cara de boa, parece alguém do meu bairro, parece alguém da minha cidade, assim, tal, tal. Parece até alguém que eu estudei. É estranho, né? Estranho. Você reconhece ele? Não. E agora? Esse aí é o Benito Mussolini jovem, cara. Contrário do que a gente conhece ele ali, ele tem cabelo, né? Ele tem alguma dignidade. Essa é uma foto de quando ele foi preso em 1903. Primeiramente, em 1902, para evitar o alistamento militar, Mussolini foi para a Suíça, onde trabalhou como pedreiro e se envolveu com jornalismo e ingressou em um sindicato. Quando ele era jovem, nessa época, ele tinha fortes ideias socialistas, cara. Então ele se tornou ativo no movimento socialista italiano na Suíça. E acontece que em 1903 ele foi preso pela polícia de Berna. Berna, para quem não sabe, é a capital da Suíça, por sua defesa de uma violenta greve geral. Ele passou 2 semanas preso na prisão e foi deportado para a Itália. E depois ele foi libertado e retornou para a Suíça para continuar sua campanha. Se você já viu documentários sobre a vida animal, você já deve ter visto esse veinho em algum lugar. Seja na falecida TV Escola, que sim, ela acabou, ou na TV Cultura mesmo, para quem é pobre raiz e estava desesperado para conseguir qualquer coisa, cara, assistir qualquer coisa de manhã, no dia de semana, ou se você era mais abastado e tinha um National Geographic, por exemplo. Você já deve ter visto esse cara. Esse é o David Attenborough. Ele é um naturalista britânico que dirigiu e participou de uma porrada de programa sobre a vida selvagem ao redor do mundo. E ganhou vários prêmios por isso. Tá, e o que quer dizer? Esse cara é praticamente como se fosse. Sabe o Richard? O Richard Rasmussen? Imagina ele velho e britânico. É tipo isso. E tem uma coisa, cara. Esse cara é muito velho. Ele já nasceu velho, cara. Reza a lenda que o cara atingiu a facinha máxima de idade. Dizem que o cara estudou na mesma turma que a rainha Elizabeth II, cara. Ah, mas por que você fala que ele é tão velho assim? Ele tem a exata mesma idade que ela, cara. É por isso. Ou seja, ele é tão velho, mas tão velho, que quando ele nasceu não tinha sido nem inventados os números e linguagem ainda, então não dá pra saber a idade correta dele. A idade dele é indefinida. Esse cara tem programa em preto e branco, de tão velho que ele é, cara. Ele é praticamente uma lenda da TV britânica. Tá, mas eu tô falando isso tudo por quê? Tô falando que esse cara é tão velho, cara, porque eu encontrei uma foto desse cara novo. Esse cara, nessa foto, ele tem 24 anos. Agora, como que eles conseguiram tirar uma foto e ele conseguiu um terno há uns 50.000 anos atrás? Eu não faço ideia. Não me pergunte, só tenho uma informação. Essas são fotos de Jesse Owens. Ele foi medalhista nas Olimpíadas de 1936, em plena Alemanha nazista. E ele não ganhou só um ouro, ele ganhou 4 ouros, 4 medalhas de ouro. Ele ganhou na corrida de 100 metros rasos, 200 metros rasos, corrida de revezamento e no salto à distância. Uma curiosidade é que o nome dele não era Jesse Owens, era James Cleveland Owens. Como todo mundo chamava ele de JC ou JC. Quando ele tinha 9 anos, ele tinha se mudado do Alabama para um outro estado. No primeiro dia de aula, olha só a importância do apelido na vida do cara. O professor perguntou qual era o nome dele. Como na época todo mundo chamava ele de JC, então ele falou JC. Pelo sotaque, o professor entendeu que era Jesse. E ficou por isso mesmo, meu parceiro. Ele não teve coragem de corrigir o professor e ele ficou com esse apelido, cara. E esse não ficou pro resto da vida dele. Jesse Owens participou dos Jogos de 1936.
Ele competiu normalmente, ao contrário do que muita gente imaginava, ele e nem nenhum dos outros 17 atletas negros da equipe dos Estados Unidos foi maltratado ou qualquer coisa, foi desrespeitado durante os eventos. Todo mundo foi muito bem tratado, eles foram tratados com muita igualdade, uma igualdade raramente experimentada no próprio Estados Unidos, tanto em tratamento como em equipamentos. Eles usaram o mesmo equipamento que todos, inclusive o sapato usado pelos atletas alemães foi usado também pelo Jesse, que era um sapato artesanal feito por Adolf Dassler. E quem que é o maluco? Esse cara é o criador da Adidas, tá? Era um dos primeiros sapatos dele e ele estava começando a empresa. É doideira. Não é só a Fanta, viu? É óbvio que tudo isso, sobre esse tratamento, sobre eles serem bem tratados, bem recebidos, isso tudo foi uma propaganda, uma ideia do Hitler, na verdade do Goebbels, para isso. O ministro da propaganda, ele achou uma ótima ideia fazer tudo muito bem feito. Então todas as propagandas antissemitas foram tiradas da cidade, a perseguição contra os judeus foi proibida, e isso tudo foi para fazer uma boa política pro resto das nações. Então, os atletas negros foram bem recebidos, inclusive atletas judeus de outras nacionalidades também. Inclusive, alguns foram medalhistas, além do Jesse Owens, alguns atletas judeus mesmo foram medalhistas, mas é evidente que não receberam o mesmo destaque. O Hitler queria, obviamente, essa Olimpíada era toda uma estratégia para poder provar o ponto dele de raça superior e toda aquela baboseira. Mas apesar da equipe alemã ser a maioria, ter a maioria dos atletas e realmente ganhou a maioria das medalhas, houveram atletas que bateram de frente com essa teoria dele e não provaram isso não, cara. Por um lado, eles conseguiram o que eles queriam, mas por outro lado, com certeza bateu bem forte no ego deles. Mesmo depois de levar 4 medalhas de ouro para o país, Jesse Owens não teve reconhecimento merecido. Hitler pode não ter parabenizado ele pelas vitórias, mas Roosevelt também não. A Casa Branca ignorou completamente. Ele foi sim bem recebido, mas a realidade, ela voltou exatamente a ser como era. Não importava se ele era um herói nacional. Ele continuava sendo um herói nacional negro. Então, entre vários episódios, ele continuava entrando somente na parte de trás dos ônibus, que somente os negros poderiam andar na parte de trás e os brancos na frente. Em um banquete, uma vez, que foi feito em sua própria homenagem, ele não pôde subir num elevador normal, ele teve que subir no elevador de serviços, porque nenhum negro podia usar o elevador normal. Mesmo tendo feito tanto pelo país, ele não foi reconhecido como merecia. Apesar de uma história incrível de um cara que ele ganhou medalhas em plena Alemanha nazista, com o próprio Hitler assistindo, as pessoas não deram o seu devido valor. Nessa foto, uma senhorinha, ela bate com a bolsa em um skinhead durante uma manifestação nazista na Suécia. Em 13 de abril de 1985, na cidade de Växjö, na Suécia, estava tendo uma manifestação nazista organizada. E uma mulher, ela ficou muito revoltada com a situação e ela dá uma bolsada, né, nesses caras. A imagem, cara, é muito estranha. Parece que vai acontecer uma coisa muito ruim daqui a pouco, mas por incrível que pareça, aparentemente a mulher não foi agredida. O que acontece? Por que essa mulher fez isso? Não é como se precisasse de um bom motivo para fazer isso. Mas ela, mais do que ninguém, ela tinha bons motivos. Ela era judia e ela ficou muito revoltada com a situação. A sua mãe foi uma sobrevivente do Holocausto, cara, que fugiu do país e foi para a Suécia. Então, ela vendo uma manifestação de tudo aquilo que era ruim para ela, fez ela ficar muito revoltada e ela fez esse movimento. Mas, como eu disse, aparentemente ela não foi agredida. Mas, meu parceiro, você pode pensar: "Ah, então ficou por isso mesmo, só a tiazinha que deu a bolsada", meu brother. Mais pra frente, vagabundo foi recebido com a chuva de ovo e enfiaram a porrada neles, cara. Ao todo eram 10 manifestantes por causa desse movimento. Mas acontece que todo mundo ficou puto com os caras, meu parceiro. Todo mundo ficou cheio de ódio. Teve um que levou uma bica, ele caiu duro no chão, assim, pra trás. A revolta foi tanta, os caras precisaram se esconder, cara. Foi uma centena de gente atrás deles, querendo enfiar-lhe a porrada neles. Eles precisaram se esconder num banheiro de uma estação, esperando a polícia, pra garantir a segurança deles. O pessoal ficou puto com eles, cara. A mulher da foto virou um ícone cultural da Suécia. E até fizeram uma estátua em homenagem dela. Posteriormente descobriram o nome dela, que era Danuta Danielsson,
Mas ela ficou, na verdade, escondida, ela não assumiu nada, ela ficou com muito medo de, consequências legais e do próprio movimento em retaliação a ela. Mas ela ficou escondida e por anos não descobriram quem era ela. Ela teve um momento de coragem, fez ela fazer isso, e ela foi homenageada com uma estátua, cara. E é isso, o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve, se puder compartilha e valeu!